A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal Bosque da Saúde, Isaías capítulo 38, nesta sexta-feira, 7 de agosto. Um culto maravilhoso onde Deus falou cara a cara, irmãos, com a nossa querida Irmandade, alegrando os nossos corações na terra, irmãos. Irmãos, preste bem atenção no que Deus falou neste culto. Preste bem atenção para vocês verem que Deus falou grandemente com a alma de alguém ali na igreja. Preste bem atenção, ouça. E vamos compartilhar nas redes sociais, o WhatsApp, Facebook, né, irmãos? Santo Deus. Olha, irmão, é o nosso irmão, eu estava aqui tentando ver, é o nosso irmão Cláudio Codonha pela voz, né? Então, o nosso irmão Cláudio Codonha pela voz pregou pela guia do Espírito Santo. Deixa aqui os pedidos de orações e Deus abençoe a todos. Vamos ouvir? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei Assuero, rei da Síria, aqui e esta cidade. Defenderei esta cidade. Isto será a parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias, enviei as portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. E eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem como os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi removido de mim como um choça de pastor, porque como tecelão na minha vida, como que do dia me cortará desde a manhã até a noite e acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos desde a manhã até a noite e acabarás. Como o grau ou a andorinha, assim eu chilreava, gemia como a pomba, alçava os meus olhos ao alto, ó Senhor. Ando oprimido, fica por meu fiador, que direi? Como me prometeu, assim eu fiz. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da minha amargura, da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faz-me viver. Eis que para mim paz. Eu estive em grande amargura, tu, porém, não amorosamente abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da
corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não podem louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem quando esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notório a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tome uma pasta de fio e ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Somente esses versos. Amém. Irmão, com tantos anos de ministério, é a primeira vez que Deus revela essa palavra. E nós vamos aqui, irmãos, pregar pela revelação do Espírito Santo. Vemos que Ezequias, ele adoeceu numa enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pediu o irmão para ele colocar a casa dele em ordem. Bem-aventurado, irmãos, somos todos nós que vamos deixar as nossas casas em ordem também. Casa em ordem não tem contenda, não tem briga, não tem palavra torpe, não tem a imundícia no pecado, não se contamina com nada, é uma casa limpa. A coisa mais bonita, irmãos, é entrar numa casa limpa e ter um cheiro de perfume, porque infelizmente tem muitas casas que não dá nem para entrar. Sou contra animal, irmão, pelo amor de Deus, não sou contra animal, contra gato, contra cachorro, não sou não. Mas eu fui fazer uma unção para o irmão da Guarda. Quando entrei no apartamento dele, irmão, eu fiquei abismado. Um apartamento pequeno, um cachorro grande. Cheiro do cachorro exalava toda a casa. Eu fiquei, falei: Senhor, não dá para entender uma situação dessa. Fiz a minha parte, fui chamado para ungir, hoje também não falei nada, posso dar mandamento, mas irmão, bem-aventurado agora espiritualmente, que a nossa casa tem cheiro de Jesus Cristo, o verdadeiro perfume, irmão. Esse perfume tem preço, irmão. Passa por muita luta, angústia e enfermidade. E aqui está a palavra. O profeta Isaías profetizou para Ezequias que ele ia morrer. Mas Ezequias, irmão, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Alô. Tinha dado profetas, tinham profetizado que ele ia morrer. Mas Ezequias, ele tinha vida. Ele não se conformou com a morte. E aqui está escrito, e veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Pai que diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, aleluia. Teve as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus revogou uma sentença, porque a vida e a morte está na mão de Deus. Olhando para os irmãos, parece que ninguém tem enfermidade. Mas, irmão, aqui está a palavra. Tu clama pela tua enfermidade, irmão. Tu clama pela tua enfermidade. Derrama lágrima. Derrama lágrima. Tu quer vida para quê? Para gozar o mundo? Ou tu quer vida para gozar a alma? Você quer vida para ir para as coisas mundanas? Ou quer vida para servir a Deus? Uma pergunta que Deus faz para todos nós agora. Aleluia. Eu vou pedir, Senhor, me dá saúde e vida para te servir. O irmão tem a mesma palavra, a irmã tem a mesma palavra. Então aqui está a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vou te acrescentar 15 anos de vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmão. Tem muitos que vai com pedido, Deus faz, Deus realiza, achando que Deus é obrigado a fazer o que quer. E Deus, por misericórdia, Ele vê tanta ignorância, porque tem crente, irmão, que a oração dele é uma oração de ignorante, é de ignorante, não tem sentido, não tem fundamento, mas Deus olha e fala, tem dó dela, você dó dele, né? Porque o Senhor Deus é misericordioso, mas muitos e muitos irmãos que foram curados do câncer, de repente, cadê ele? Cadê ela? Foi embora. Antes tivesse com câncer, estava aqui dentro. Estava cego, o Senhor deu a vista, não conhecia nada. O Senhor deu a vista, enxergou e encantou com o mundo. Foi embora. Antes ficasse cego, ficava aqui dentro. Era pobre, não tinha como dizia a vida. Deus deu uma portinha, virou portão. Amém. Hoje eu não tenho o capítulo, porque eu perdi o capítulo, mas está em Isaías, a doença de Ezequias. A irmã dá uma olhada em Isaías lá. É a doença de Ezequias. Pediu saúde, pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza. E Deus deu sabedoria e riqueza para Salomão. Foi, irmão. Nesta noite, cada um que está aqui, vamos examinar nesse espelho chamado Palavra da Vida Eterna. Se o Senhor te abençoar, irmão, materialmente, não esquece do Senhor. Se o Senhor te curar da enfermidade, não esquece do Senhor. Não faz como a porta que foi lavada e voltou ao desbordador, porque ela vive na lama.
assim, não vai embora, não. Porque o Senhor está vendo a conduta de cada um. Mas o Senhor acrescentou 15 anos de vida, mas veio uma chaga maligna em Ezequias. E aí, irmãos? Aí ele começou a clamar. O que adianta viver? Olha. E depois o Senhor teve misericórdia de Ezequias. Só que tem uma coisa, irmão. Se nós virar na página 39, aqui está descrevendo o erro de Ezequias. Por quê, irmão? Veio da Babilônia cartas de um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido, já estava libertado. Então veio da Babilônia e Ezequias alegrou-se da visita. Ele se alegrou da visita. Mas, irmão, ao invés de ele falar para os visitantes, olha, senta aí que eu tenho alguma coisa para te contar, porque eu estou vivo. Não, ele esqueceu. Ele esqueceu do que Deus fez para ele. E aquelas visitas que vieram, ele começou a se alegrar e mostrou a casa do seu tesouro. Prata, ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio que Ezequias lhes mostrasse. Ele não falou que o Senhor Deus tinha dado vida para ele. Ele esqueceu, irmão. Ele não deu valor. Ele podia dizer, olha, eu vou falar para vocês que a minha posição é muito grande, mas o profeta Isaías profetizou que eu ia morrer. Sabe que o profeta Isaías, ele profetiza, é verdade, mas só que eu chorei, virei o rosto para a parede, chorei, pedi misericórdia para Deus, e orei, pedindo vida. O mesmo profeta que profetizou a minha morte, ele voltou, aleluia, e profetizou para mim que ia dar mais 15 anos de vida. Ele não falou para aquelas visitas. Deus não se agradou, irmão. Não se agradou. E como o Senhor se usava de Isaías, e foi. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Ele disse: Ezequias, de uma terra remota, vieram a mim de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, como o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Como que dizer, vai acabar tudo. Toda essa glória, todo esse movimento, vai acabar tudo. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos? Olha, irmão, e dos teus filhos, Ezequias? Disse Isaías: boa é a
palavra do Senhor que disse mais, porque haverá paz e verdade em teus dias. Sabe que os filhos dele, irmão, foram irmãos eunucos. E aí? Perdeu tudo. Porque virou um homem carnal. E nesta noite o Senhor não quer nem o Filho dele, Deus que está aqui, que sejamos carnais. Temos que ser espirituais, irmão. Pelo nosso palavreado dá para entender o homem que é espiritual e a mulher que é espiritual. Pelo próprio palavreado, pela própria conduta. É uma palavra até difícil, mas é o que o Senhor está revelando aqui nessa noite, irmão. É o que é vida, irmão. Que é vida, irmão. Se é para servir a Deus em espírito e em verdade, ouça a profecia dessa palavra. Eu te dou vida em nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Mas não pode esquecer, irmão, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de exaltar, de contar, não esconder, a ter vergonha. Vergonha do que, irmão? De falar de Jesus Cristo. Eu tenho vergonha. Vergonha. Não é? Não dá para acreditar. E essa vergonha tem que sair. Ó, vergonha de falar de Jesus Cristo, de anunciar Jesus Cristo, Salvador da alma. Vergonha! Você está dentro desse meu filho, dentro dessa minha filha, em nome do Senhor Jesus. Vai embora, vergonha! Glória a Deus! Aleluia! Fala com. Fala um pouco das coisas de Deus, irmão. Uma vez, o Senhor se usou do irmão Salvador, irmão, eu fiquei encantado com aquilo que Deus dava para ele, a palavra. Eu saí da casa maravilhado, com os testemunhos e com a palavra. Meu Deus, que coisa linda, que coisa santa. Entrei dentro de uma casa, tinha uma quantidade de irmãos e de irmãs lá. Nenhum deles congregaram. Irmãos, sabe o que eu queria? Sentar na poltrona ou na cadeira, anunciar para eles que palavra que Deus mandou, que testemunho lindo. Irmão, eu estava assim, de repente, que pizza que o irmão quer? Ai, Senhor. O irmão gosta de mussarela, de calabresa, de português, o que o irmão gosta? Ah, Senhor Jesus, glória a Deus, Senhor. O que vocês comprar eu como, mas eu como um pouquinho. Ah, vamos comprar, aí tudo alegre. Mas ninguém se interessou, mas Senhor, eu não acredito. Estava transbordando aqui a conta. Ninguém quis saber. Também não teve oração. Fazer o que, né? Não teve oração. Ninguém chamou para orar. Mas Deus abençoe. Meu Deus, que tristeza. Tristeza. Irmão, irmã, quando alguém vai na tua casa, não sai daqui sem orar. Vai você orar, não se interessa. O Senhor vai te dar uma oração. Eu preciso que o irmão vem me visitar, preciso de oração. Não vai sair da minha casa sem oração. De jeito nenhum. Porque muitos pensam que quando chega o irmão do ministério, ele que tem que falar, vamos orar. A casa que tem que chamar. Mas muitas vezes
sou cara de pau, mas falo assim, vamos orar, né? Ah, é verdade. Irmão, Deus sabe por que está revelando essa palavra, porque essa palavra entra dentro dos nossos corações, meu irmão. Que sejamos sempre os templos do Espírito Santo, irmão. Aleluia! Uma saudação cura uma alma. Irmão, tem dia que eu faço oração pelo celular. Tá certo, irmão Cláudio? Tá certo. Por quê? Porque a irmã está longe. Me chama pai pela madrugada. A irmã crê, o irmão crê, eu creio. Então põe o véu aí. Nós vamos orar pelo telefone, pelo celular. Porque um domingo, irmão, o Senhor me despertou e disse assim: liga para o casal lá de São José dos Campos. Falei, Senhor, liga agora. Liguei. O irmão pegou no telefone e falou: pronto. Falei, paz Deus. Amém. Irmão Cláudio. É eu mesmo. Deus mandou ligar para os irmãos agora. Ele disse assim: irmão Cláudio, o irmão está guiado por Deus. Espera um pouquinho. Deu para a esposa. Ó, minha esposa, quem está ligando para nós? E ela falou: irmão Cláudio, Deus que te abençoe, o irmão está sendo guiado por Deus. Porque eu e minha esposa estamos brigando. Nós estamos brigando. Nós estamos numa briga terrível. Nunca teve tanta briga na nossa casa como agora. Acho que o bicho entrou aqui. Falei, ele entrou, então ele vai sair. Ela vai cantar. Aleluia. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa. Fala. É que o meu esposo, o irmão conhece ele é muito obeso. E eu falei para ele: vamos fazer uma redução de estômago. A tua saúde está correndo e dá um infarto fulminante. O médico já falou que custa. Mas a minha sogra veio um profetinha de Minas Gerais e profetizou para o meu esposo: você vai fazer a bariátrica? Deus não quer, porque se você fizer, você vai pecar. Foi o quê? O profeta falou isso? Falou, irmão. Pega o véu. Vamos orar. Ajoelhar aí? Estamos ajoelhando. Então vamos começar a orar. Comecei a orar e de repente o Senhor visitou ele, visitou, mas tudo selado com a promessa e vai manifestar. E o Senhor deu a sentença: irmão, pode fazer a bariátrica, que você não vai pecar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, aleluia, fez a bariátrica, aleluia, passou pela Covid, aleluia, saiu fora, perdeu, irmão, aleluia, uma quantidade muito grande, mais de 70 quilos, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas o profetinha falou que ela não podia, aleluia, fazer a bariátrica porque ia pecar. E o céu falou diferente, irmão. Vai prevalecer a vontade de Deus, vai prevalecer a palavra de Deus na nossa vida. Então, irmão, eu creio piamente. Mas tem o outro lado. Por que tem a falsa profecia? Porque tem a verdadeira. Se não tivesse a verdadeira, não tinha a falsa. E a falsa, irmão, está aí rodando. Quem sabe algum profetinho, alguma profetinha vai na sua casa profetizar. E o Senhor te fala: cuidado, hein? Cuidado. Vai te embaraçar. Mas antes, aleluia, que ele venha, o Senhor já está chegando pela palavra. Haja luz
Amém, irmão! É a palavra que Deus revelou. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus na oração. Culto glorioso, irmão. Culto glorioso na terra. Este Deus, ele fala com as nossas almas, alegra nossos corações. E esses cultos vão abençoar muito a nossa querida Irmandade, os que estão parados, os que estão, né, precisando ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Deixamos aqui esses cultos para nossa querida Irmandade mesmo. Compartilhar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. E se inscreva no canal Pátria Amada Cristã no Brasil. O canal Pátria Amada Cristã no Brasil foi o outro que eu já coloquei, o Jardim Ar. Né, irmão? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.